Alguns vídeos aqui que vocês me perguntam muito. Por eu falar vídeo de neurocirurgia, falar de muitas doenças graves, algumas delas que dentro da ciência a gente não tem possibilidade de cura, né? Mas muitos pacientes vivem muitos anos e eu falo isso com vocês, né? Tem um vídeo aqui de glioma de alto grau, de metástase cerebral e eu falo muito desses temas, né? Então, a oncologia, o câncer, metástase, tumor cerebral é uma área muito sensível. E vira e mexe, tanto no meu consultório como aqui no YouTube, nesses vídeos que eu faço, né? Pelo fato de eu ser cristão, muito paciente pergunta sobre milagre. Júlio, você vê muito milagre, e como é isso de milagre? Esse tumor é possível, né? E às vezes no consultório, por vários desfechos que a gente vê, desfechos muitas vezes inusitados, né? De caso muito grave, que tem uma evolução muito boa, né? E o paciente me pergunta desse jeito, assim, Júlio, isso é um milagre? Você define como milagre? E eu falo, e eu vou fazer esse vídeo explicando para vocês como eu vejo isso, né? E como eu vejo, às vezes, com receio, quando eu vejo vídeos aqui até no YouTube de médico falando que viu milagre, que fez milagre. E aí eu vou explicar direitinho para vocês que não estou falando que há uma maldade na pessoa falar isso, né? Mas muitas vezes aquilo pode ser mal interpretado e pode ser danoso para muita gente. Muitas vezes não vai passar por aquele desfecho tão bom e vai acreditar que foi falta de fé, né? Ou até vai ser seduzido pelo aquele médico que ele faz milagres, né? Operando, ou aquilo, e vai acabar procurando ele de forma errônea também, equivocada, né? Então vamos lá, né? O que acontece? Quando a gente fala de milagres, normalmente, pessoa que não tem formação científica, imagina que é um desfecho impossível de acontecer por uma determinada doença, né? Quando a gente vai para o campo da medicina, a medicina é uma técnica, é método, né? Eu falei isso para vocês, né? A questão do método científico. Porque a gente não tem formação científica nos nossos cursos, nem primeiro grau, nem segundo grau, né? A maioria das vezes você tem uma forma muito superficial e você acaba não estudando muito filosofia da ciência, o método científico, né? E até na faculdade isso é bem defasado. Por isso que às vezes você vê vídeo, às vezes aqui, ou alguém me pergunta, a pessoa me fala, de até profissional da área de saúde falando de forma completamente equivocada os princípios científicos, né? E o que acontece? Toda vez que a gente estuda qualquer fenômeno médico, de doença, de remédio, né? A gente falou muito aqui isso na Covid, né? De uma série de coisas. A gente tem uma curva, a gente chama isso de curva de Gauss, mas é como se distribui os eventos. Então, o que é essa curva de Gauss, né? Parece assim, é dessa maneira. Por quê? Porque existem casos raros dos dois lados. Então existem casos de pessoas que têm desfechos muito atípicos, que é o caso da complicação da vacina, que eu falei, né, que são poucos casos para milhões de doses aplicados aqui, né? E existem casos, às vezes, muito raros bons, né? Então, muitas pessoas, como vamos colocar aqui no mesmo caso de Covid, para vocês entenderem, pessoas que nunca se vacinaram, todo mundo teve Covid, na família e tal, e ela nunca teve Covid. Então, existem exceções dos dois lados, para o ruim, no caso de uma complicação, se tomar uma dipirona e ter uma alergia, né? Ou você tomar um remédio e conseguir curar um tipo de câncer que a princípio não era imaginável que seria curado. Tudo isso cabe no método científico, isso é factível, a gente compreende esses eventos raros, né? Por que eu digo a questão do milagre e complicado, né? Porque quando você tenta levar isso para os termos médicos, o médico tenta validar como aquilo milagre ou não milagre, ele normalmente faz de forma equivocada. Porque, de um modo geral, a gente, quem lê artigo científico, quem entende de metodologia, está cheio de relatos de casos, muitas vezes de casos que têm desfechos completamente atípicos, né, de tumores que normalmente têm comportamento agressivo e acaba tendo outro tipo de comportamento. Né? A gente sabe que o câncer é uma mutação do DNA da célula e isso pode gerar uma série de comportamentos. Existem tumores que têm comportamento atípico. Aí eu vou completamente colocar num campo completamente diferente para quem está vivendo aquilo. Que você que está vivendo aquilo, está vivendo essa doença, tem sua fé, você acredita, você classifica aquilo como milagre, está mais do que certo. É sua definição pessoal. Como eu falei para vocês, eu vou operar, eu oro antes e tal. E tem várias situações no meu dia a dia que eu vejo mesmo como milagre. Mas é completamente diferente uma pessoa que é um profissional médico, um profissional técnico e começa a tentar dizer que ele operou um milagre ou ele viu o milagre na frente dele porque ele orou, fez alguma coisa e conseguiu salvar o paciente. Por quê? Você começa a misturar as coisas e o paciente, de maneira geral, que não tem formação científica, né, ele começa a confundir. E às vezes ele enxerga aquele médico, aquele profissional que é técnico, medicina é técnica, você estuda, você se forma, você segue o método científico, não existe aula de milagre, não existe curso de milagre, não existe certificado nem diploma de você fazer milagre. Então, está no outro campo. Então, você como profissional médico, eu como profissional médico, quando o meu paciente me pergunta isso, e eu tenho muitos casos de que paciente tem desfecho muito atípico, muito bom,
E também tem efeitos colaterais, às vezes, ou reação que você também não esperava. Eu falo dessa maneira. Tá, é possível isso acontecer. Você encara como você quiser. Não sou eu, Júlio, que vou botar o carimbo e dizer para você se isso for um milagre ou não for um milagre. É uma experiência sua com Deus, com a sua fé. Não tem nada a ver com isso. O que eu faço são definições técnicas. Então, dificilmente... E eu falo isso para o paciente, eu no meu dia a dia fico refletindo se aquilo for um milagre ou não for um milagre do que eu estou fazendo. Eu tenho um compromisso com a técnica, com as etapas que eu vou fazer, o que evidência científica que tem aquilo. A sua experiência enquanto paciente é minha também, quando sou paciente, ou quando está em alguma situação, ou minha experiência quando eu chego em casa depois de um procedimento, de uma coisa dessa, é minha fé, é minha opção. Mas quando você começa a misturar as duas coisas, é muito complicado. E eu tenho feito vídeo aqui porque... você, que é religioso como eu e outras coisas, tem que ter muito cuidado, porque existem pessoas utilizando a fé para ganhar like, para ganhar seguidor, para ganhar paciente, para dizer, ó, eu fui o médico que fiz uma cirurgia, eu fiz um milagre. Aqui comigo, vocês nunca vão ver eu fazendo isso, porque assim, se a ideia é passar um conteúdo técnico, a gente vai passar conteúdo técnico. Se um dia eu juro, eu tenho um livro aqui, né, Após um Tumor Cerebral e outros livros que eu conto meu dia a dia como médico, é cheio de coisa religiosa, de minha experiência, de tudo isso e tal, mas não técnico. É um livro de ficção, né? Um desses que eu, após um tumor cerebral, eu falo, e se eu tivesse um tumor cerebral, o que eu faria? E aí realmente é uma coisa, é uma experiência pessoal, envolve uma série de coisas, mas assim, quando você procura um médico, quando você procura um técnico, quando você quer a validação do carimbo da ciência para ver se aquilo que você acontece só poderia acontecer com você, aí é diferente. Então, desfechos raros, com aquilo que eu falei da curva de Gauss, acontece tanto para o ruim como para o bom. Então, eu também vejo no meu dia a dia casos que não era para ser tão agressivos e às vezes são tão agressivos. Então, às vezes, o médico só fica contando essa perninha aqui de casos que ele viu desfecho bom e esquece complicações, infecções, coisas que não era esperado que ele viram também desse lado. Por isso que eu olho com muita ressalva. Para mim, quando você procurar um médico, quando você quiser procurar vídeo no YouTube, quando você quiser fazer qualquer coisa, o que quer que você esteja passando, procure pessoas que estão passando informação técnica. Né? Se você quiser ver sua fé e tal, vai para um líder religioso, não tem problema nenhum, você segue e tal. Ele tem aquela formação. Quando você começa a misturar as duas coisas é muito complicado. Eu dou exemplo do engenheiro que é verdade. Se você for no engenheiro que está construindo sua casa e ele te disser, ah, não, vou operar um milagre aqui na construção da sua casa e eu vou fazer fora dos princípios da física, duvido que você aceite. Médico tem que ser a mesma coisa. Espero que tenha ajudado. Um abraço.